E aí galera, beleza? Tô de volta no canal e dessa vez a gente vai seguir para a terceira etapa do nosso aplicativo, do Rank.me. E eu queria só falar para vocês que eu tô muito feliz, a gente deu uma pausa nesse carnaval, mas a gente tá voltando agora. Essa terceira parte tem tudo a ver com código, é código, daqui para frente é só código. E eu espero que vocês gostem do que eu tenho para mostrar para vocês. Eu dividi em duas etapas essa parte. A etapa 1 a gente vai passar por um processo de configuração do aplicativo, vou explicar algumas coisas, algumas decisões, e a gente na segunda etapa vai fazer um CRUD simples para que a gente possa testar a nossa presunção aqui de arquitetura, e eu posso mostrar para vocês todo o processo de teste unitário e teste de integração entre as camadas, como é que a gente testa a API, o que a gente espera num teste de API, num teste unitário. E eu espero que vocês estejam gostando. Tá sendo muito legal fazer essa série. E se vocês estiverem gostando, dá aquele joinha que ajuda o canal. E se você não se inscreveu, se inscreve. A partir dessa semana, toda semana, a gente vai ter um vídeo falando sobre esse projeto do Rank.me e talvez outros vídeos sobre outras particularidades da nossa área e do dia a dia da nossa vida de dev. Valeu, galera. Vamos lá, vamos pro código então. Então, essa primeira etapa eu vou passar um pouco mais rápida, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um arquivo, um gem-file, adicionar a gem do AirSpec, né? A gente vai dar um bundle, um install, e depois disso dar um --init no AirSpec. Isso vai fazer com que seja criado um arquivo de configuração na pasta spec, chamada spec helper, o nome do arquivo. Esse arquivo, a gente não vai mexer na configuração dele por enquanto, mas ele basicamente contém toda a configuração relativa ao AirSpec. Aí então, a próxima etapa é tentar fazer um teste de teste, chamamos assim, né? Para isso a gente vai criar um exemplo mais simples. A gente vai criar uma calculadora para verificar se a nossa configuração de teste está funcionando. É uma calculadora simples que tem um método de sum que recebe dois parâmetros. Esses parâmetros vão ser somados e tem que dar um resultado que é a soma dos dois parâmetros. Então a gente vai criar uma classe de teste dentro da pasta spec. A gente vai criar um calculator spec e a gente vai passar dois parâmetros, a gente vai chamar o teste passando dois parâmetros e vamos ver se o teste vai rodar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o AirSpec describe passando o calculator, que é o nosso objeto, e a gente vai criar um contexto. No nosso contexto seria quando adicionarmos dois números e o que a gente quer de volta. Ele vai nos dar a soma, nesse caso. Então a gente vai instanciar o nosso objeto calculator e vai chamar o método sum, pegar um resultado e a gente vai dar um assert nesse resultado. A gente quer saber se o resultado foi igual a 5. 3 mais 2 igual a 5. E pum, a gente tem um erro. O primeiro erro é que a classe calculator não foi inicializada. Então, normalmente quando acontece esse erro, a gente tem que fazer um require. Para quem usa Rails, pode ser que não precise fazer require, mas a gente não está usando Rails nesse momento. Então, a gente vai fazer um require aqui. Deu um outro erro, a gente vai mudar aqui o require. E agora o teste passou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar aqui o calculator por o described class. O que seria o described class? Ele basicamente nos dá a classe que a gente declarou lá em cima no describe. A grande diferença é que se a gente tiver um arquivo de teste grande, a gente pode usar o described class em vários lugares. Um exemplo de described class é fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Fazer um let
Described Class, que seria basicamente a classe que a gente quer usar. Esse seria um exemplo de como a gente poderia usar o Described Class. No caso, a gente criando o nosso próprio Described Class. Porém, o RSpec já nos dá esse Described Class pra gente. Né? Vamos voltar para a versão anterior. O teste inicial está passando e a gente pode progredir com o nosso sistema, né? Bom, aqui eu já criei a parte inicial dos arquivos de configuração. E se vocês notarem, eu criei uma pasta chamada API, que contém uma pasta chamada V1. Isso porque nossa API poderá ter outras versões. E esse arquivo é o arquivo que vocês estão vendo agora, é o arquivo root, né? É o arquivo root na nossa API. Esse arquivo ele estende de grep API e tem uma série de pré-configurações. A primeira delas é onde está o prefixo da nossa API. Mas se vocês notarem, a gente tem um prefixo, a gente vai chamar a nossa API de API. Ali abaixo nós temos aqui declarado como será disponibilizada a formatação de erro para o cliente da API. No nosso caso a gente está usando o formato JSON e a gente está passando uma classe chamada ErrorFormatter que nós criamos e que já eu mostro para vocês. E o resto do arquivo basicamente é um REST-QL um pouco grande, onde basicamente a gente verifica algumas opções que eu posso ter para adicionar na exception, tratar quando o exception for de um tipo de Active Record, bem comum, que é o tipo Record Not Found, e eu adiciono no RecResponse para enviar de volta essa resposta para o cliente. No final eu chamo o método mount e aí a gente indica o grep os caminhos da API. Esse método mount recebe um outro arquivo de root, que é o arquivo que está dentro da pasta V1. A gente vai entrar nele daqui a pouco. Voltando para o gem file, eu adicionei a gem do grep swagger e do grep entity, assim como a gem do pry. A gem do grep é responsável pela API, a do entity é responsável pelas entidades que serão usadas no response, e a do grep swagger é responsável pela geração de documentação. A gente usa o grep swagger para gerar documentação automática para a gente. Não tão automática, mas vocês vão ver como é a geração de documentação. E a gem do pry, se a gente precisar debugar, eu uso um pouco a gem do pry para debugar quando algo não necessariamente ocorre do jeito que eu estou imaginando. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o conteúdo do arquivo default, que basicamente seta alguns headers para permitir origin e request method. Em um sistema real talvez a gente não permitisse isso, mas por enquanto nós vamos deixar aqui para facilitar a nossa vida, o acesso ao cliente. A próxima classe é a classe de entity, que estende de grep entity e é responsável por expor o nosso response. Eu estou usando uma formatação de data padrão aqui para ser usada quando a gente for expor datas, formatando no formato ISO, timestamp. E como prometido, a classe ErrorFormatter, que basicamente formata como será o response em casos de erro. Essa formatação ainda vai sofrer muitas alterações conforme a gente for desenvolvendo o sistema, mas inicialmente é perfeito para o que a gente está querendo. Quando a gente for se preocupar com a nossa primeira exceção e o que a gente quer expor na nossa API em termos de erro, a gente pode voltar aqui e rever o que a gente está tentando expor. Mas a princípio, expor um response type de error e uma mensagem já é o suficiente para a gente. É claro que a gente vai ter que melhorar esse response de erro, mas primeiro vamos ter alguns casos de uso para a gente entender o que a gente precisa expor. E com isso a gente fecha essa primeira etapa. Na segunda etapa a gente vai partir para um caso de uso CRUD, para a gente ter ideia de como a gente vai fazer nossas camadas e vocês entenderem como a gente vai testar cada camada. E é isso aí. Vejo vocês na próxima etapa. Valeu, galera!